Olá, me chamo Gilvânio, sou missionário da comunidade católica Shalom e estou atualmente morando em Moçambique, em Maputo, na África. Neste curso de Santa Teresinha, vou partilhar um pouco para vocês, dentro desse curso, falar sobre os pais de Teresa, esse grande casal santo, da igreja. Esse casal que realmente é hoje um testemunho para toda a humanidade em espelhar, desse casal santo, como a Sagrada Família, é um modelo para nós de santidade, mas também hoje que a Igreja nos dá esse grande casal, que é São Luís Martin e Santa Maria Zélia. Eles, como o Santa Teresinha cita em algumas partes do seu livro, fala um pouco de seus pais, e agradece muito por Deus ter dado para ela esses pais que foram testemunhas, que ensinaram a ela a rezar, ensinaram para ela viver essa via de santidade. Tem uma oração que Santa Teresinha diz, que ela diz assim para Deus, O bom Deus me deu um pai e uma mãe, mais digno do céu do que da terra. Como tem aquela passagem que diz, a árvore boa dá bons frutos, E essa árvore boa é esse casal que desde sua juventude tinha um desejo de santidade, tinha um desejo de se ofertar por inteiro a Deus. E Santa Zélia e São Luís, eles desde sua juventude, eles desejavam ser religiosos, Mas eu vou partilhar um pouco sobre a vida de cada um, de Santa Zélia. Santa Zélia, ela na sua infância, tinha muitas crises de enxaqueca. Desde os 7 anos até os 12 anos de idade, ela viveu a sua vida doente, com enxaquecas, enferma. E a sua mãe, ela era bem rígida, assim, ela educava bem, mas ela não dava carinho, assim, não conseguia dar carinho às suas filhas, assim, E a Zélia foi, na verdade, ela cita que a sua infância não foi feliz, na sua infância. A questão das suas enfermidades e também não sentia o carinho de sua mãe, Mas que soube também educá-la, assim, Educá-la na educação, no respeito, na simplicidade. E Santa Zélia realmente ela viveu essa infância enferma, e mais em sua juventude, durante a sua juventude, ela viveu esse desejo de santidade, Ela e sua irmã, ela tinha uma irmã muito próxima, que parecia gêmeas, porque elas eram muito próximas. E ela tinha esse desejo de santidade desde sua juventude, Ela queria entrar na vida religiosa, E São Luís, seu pai era militar, seu pai era capitão, era capitão do exército francês e educou o Luís, de forma como disciplinar, Luís, que era um jovem muito fervoroso, um jovem ao mesmo tempo muito fervoroso, mas também um jovem muito sensível, no livro que fala sobre eles, os pais de Santa Teresa, ele era um jovem muito sensível à beleza, Ele contemplava muito a criação, Cita também que ele até muitas vezes chorava, ao contemplar a criação de Deus, a beleza, as montanhas, que ele gostava muito de se aventurar, fazer peregrinações. São Luís, ele desde sua juventude também desejava viver essa vida religiosa. Os dois, eles tinham essa inclinação, esse desejo de viver a santidade, de viver uma vida religiosa voltada para Deus, E aí, Luís, o sonho dele era entrar no mosteiro, no mosteiro de São Bernardo, Mas ao conversar com o responsável do mosteiro, ele
ele fala que não sabia latim, né? E por causa disso ele não pôde entrar, né? É um jovem muito fervoroso, um jovem muito sedento de Deus, mas que não sabia latim, que era era essencial saber o latim, né? Para poder entrar no mosteiro. E aí foi uma decepção para ele, né? Mas aí pediu para ele estudar o latim, e ele passou 2 anos estudando latim, e quando foi novamente para voltar ao mosteiro para poder entrar, ele ficou doente, né? E através dessa doença ele viu como sinal de Deus que não era a vontade de Deus isso, né? E aí ele voltou a uma vida, foi buscar um trabalho, né? Assim, e ali ele, na casa do tio dele, que era relojoeiro, e ali ele sentiu o desejo de seguir essa profissão, né? De relojoeiro. E aí Santa Zélia também, ela também se frustrou porque não foi aceita também no mosteiro, na vida religiosa. A pessoa que era responsável também disse que ela não tinha capacidade, né, para poder entrar e viver uma vida religiosa. E aí os dois se decepcionaram, né? Porque o maior desejo dos dois era viver uma vida religiosa. Mas os planos de Deus eram outros, né? Os planos de Deus muitas vezes não são nossos, né? E aí a mãe de Luiz rezava para que Luiz não ficasse solteiro, né? Rezava para que Deus pudesse dar uma esposa para ele. E Zélia começou na vida profissional também, montou uma empresa, né, de lençol, que era de costura, e montou junto com a irmã dela. A irmã dela que era muito próxima, né? O povo achava que eram gêmeas, né? Porque eram muito próximas, muito irmãs assim, muito unidas. Mas aí passou um tempo, né? Uns 3 anos, a irmã de Zélia decidiu entrar numa vida religiosa, né? E aí ela se preocupou por causa que Zélia, ela iria ficar sozinha, né? Na empresa e tudo, mas ela disse que não ia ficar só, né? Ia descobrir aquilo que Deus queria para a vida dela, né? E foi que nesse tempo que a sua irmã foi para a vida religiosa e ela conheceu Luiz, né? Por meio da mãe de Luiz, né? A mãe de Luiz, quando atenção, né, materna, que ela, quando viu Zélia, ela viu que realmente era uma jovem, né, de Deus, uma jovem que desejava se casar com o filho dela, né? E aí, por meio da mãe de Luiz, eles se conheceram. E é interessante que quando eles se conheceram, né, Zélia sentiu muito forte uma voz no seu coração dizendo que foi este homem que Deus guardou para ela. E ela sentiu essa voz e ela se sentiu muito confiante que era a voz de Deus, né? E aí, eles em 3 meses se casaram, né? Assim foi rápido, mas eles tinham essa certeza de que era a vontade de Deus, né? A vontade de Deus foi outra, né? Outra foi realmente uma experiência de que muitas vezes aquilo que nós sonhamos, né, realmente possa ser que não seja a vontade de Deus. Os planos de Deus possam ser outros, muito maiores do que o nosso, né? E foi isso com eles, né? Eles se casaram, né? Se casaram de madrugada porque eles queriam só que o sentido de tudo era o sacramento, né? Não era a festa, não era... Eles queriam que tudo seja na simplicidade, né? Como eles são, né? E aí eles se casaram, né? Mas desejaram ter os votos, né? De virgindade, né? Eles queriam ofertar a Deus isso, né? Ao passar 10 meses, eles foram se confessar com o padre, e por meio do padre, pela confissão, né, o padre motivaram a eles a
a realmente perceberem que o sacramento do matrimônio é algo belo também, né? E precisa ser concretizado por meio de uma vida conjugal, né? E o padre foi explicando, dando sentido, e realmente eles perceberam de que eles querem ter filho para o céu, né? Não para a terra. O padre realmente foi fazendo com que eles entendessem de que realmente os filhos que eles vão ter é que se forme para o céu, né? Para que encha o céu, né? De santos, né? E foi isso que realmente levaram a eles a desejar a ter muitos filhos. Eles tiveram 9 filhos, né? 4 foram para o céu, assim, e 5 que realmente foram crescendo com eles, né? Que uma delas é Santa Teresinha, né? E todas se decidiram em vida religiosa, né? E Santa Teresinha é essa santa realmente a doutora da igreja, né? Se formou essa santa doutora da igreja, essa santa que todos nós amamos muito, né? Mas que foi por meio do testemunho do casal que desde o início desejaram viver essa santidade, né? Como eu falei, a árvore boa dá bons frutos, né? E essa árvore foi esse casal que realmente que desejaram viver em tudo a santidade. E como eu falei, que realmente todos nós somos chamados à santidade, né? São os religiosos, são os padres, né? São os cristãos, são os casais, todos nós somos chamados a viver a santidade naquilo que somos chamados, na nossa vocação, como pai, como mãe, né? E Santa Teresinha olhavam para os seus pais e experimentaram dessa santidade. Olharam para os seus pais e aprendeu a rezar com os seus pais, ao ver os seus pais rezando, ao ver São Luís rezando, ao ver Zélia rezando. Ao tocar na vida de seus pais, Santa Teresinha foi também crescendo nesse desejo de viver a santidade nas pequenas coisas, né? Santa Teresinha ela foi aprendendo muito com seus pais, né? Seus pais simples. É interessante que no livro diz que os seus pais todos acordavam de madrugada, né? Para poder ir para a missa e com seu texto, né? Era às 5 horas da manhã e eles participavam da missa diariamente, né? Comungavam possivelmente diariamente. E essa vida na simplicidade, nós que possamos também ser alcançados por este casal santo e também por Santa Teresinha, na verdade essa família santa, né? Essa família de santos, de que é possível viver a santidade nas pequenas coisas, como Santa Teresinha nos ensina tanto, né? E a olhar também para a vida de seus pais, também eles nos ensinam de que a vontade de Deus é o melhor lugar, né? A vontade de Deus é o nosso paraíso, né? Como Santa Teresinha, ela também sempre se espelhou muito na vivência de seus pais, na vivência da Eucaristia, ali nos seus pais, no momento de oração, esses que eram íntimos de Deus, e não é à toa de que todos os seus filhos, as suas filhas, Santa Teresinha, Santa Cecília, esses todos foram realmente espelhados numa vida com seus pais de santidade. Por isso que todos foram escolher a vida religiosa, porque no seu ambiente familiar aspirava a santidade. Na sua vida familiar desejavam todos o mesmo objetivo, serem santos, né? E Santa Zélia faleceu, né? Foi muito difícil para Santa Teresinha e também para Luís, mas Luís viveu as suas dores, dando sentido, viveu as suas perdas, né? Perdeu a sua mãe, depois foi perdendo as suas filhas, no sentido que cada uma foi se decidindo a viver uma vida religiosa. E São Luís, ele foi esse homem, né?
que viveu firme a sua fé, que tudo ele dava sentido para viver uma vida realmente tudo em favor e ofertando por amor a Deus. É interessante que tantas perdas que Luiz teve, né? Também dos seus 4 filhos que foram para o céu, né, cedo, e as suas filhas que foram para uma vida religiosa. E ele queria ainda mais ofertar-se, né? Ainda mais tudo que ele tinha, ele foi dando para Deus, foi dando para o céu, né? Eu me edifico muito com o testemunho de Luiz, né? Porque realmente ele foi esse homem que soube dar sentido às perdas, às dores, né? Zé, ela faleceu com um tumor, né, no peito. E Luiz, ele, ao ofertar toda a sua vida, né, ao perder a sua esposa, também as suas filhas, que foram todas para o convento, né, todas foram se decidir para uma vida religiosa, ele ainda queria mais, né? Ele queria dar também a sua enfermidade, né, tudo que ele tinha, ele queria dar para Deus, né? E foi que Deus, na verdade, né, por providência, ele ficou enfermo, Luiz ficou enfermo e passou 3 anos no hospital psiquiátrico, né? Mas foi porque Luiz, até isso ele soube ofertar, né? Até a sua vida toda ele deu sentido em ofertar para Deus, em viver uma vida santa, uma vida voltada cada vez mais para o céu, né? Essa família, como eu falei, antes de conhecer essa família, o meu modelo era a Sagrada Família, né? São José, Nossa Senhora, Menino Jesus. Mas a partir de conhecer a história desse casal santo, desse casal que desde o início o seu coração desejava santidade, o seu coração desejava cada vez mais se ofertar, né? Mas que por meio deles também, pela simplicidade de que é possível você, né? Você que é chamado ao matrimônio, olhe para este casal e peça essa graça a Deus, do seu coração desejar viver a santidade. Se você quer ter filhos, né? Mas que os seus filhos sejam educados para o céu, que os seus filhos sejam educados para a santidade, que os seus filhos olhem para você e vejam que é este homem, esta mulher que deseja o céu, esta mulher de oração, este homem de oração, de não dar para os seus filhos coisas somente que passam, né? Materiais, coisas que muitas vezes hoje só se preocupa com isso, né? Do ter, mas que hoje precisamos voltar para essa família santa, né? Santa Teresinha, que hoje ela, por meio do seu livro, cita sobre o testemunho de seus pais, que ajudaram nesse processo de viver uma vida santa, que possamos também, você que é casado, você se questionar, né? Meu Deus, será que eu sou um testemunho? Será que hoje eu realmente busco a ensinar para os meus filhos a viver essa vida de santidade? Será que olhar para mim, eles conseguem ver esse testemunho de fé? Né? Nós devemos questionar, né? Os seus filhos, né? Os seus sobrinhos, os seus familiares, né? Nós precisamos testemunhar essa via de simplicidade, essa via de pobreza, no sentido de abandono em Deus, no sentido de olhar para você e ver esse homem, essa mulher de fé, esse homem que deseja o céu, esse homem que deseja a santidade, para que por meio, né, da sua vocação, do seu matrimônio, realmente que você possa ter filhos nesse desejo, nesse sentido de ter filhos para o céu. Não ter filhos para o mundo, né? Porque o mundo só nos dá, como nós todos os dias vemos, nos dá a destruição, tudo aquilo que realmente não vale a pena. Mas que sempre voltarmos
para esse casal santo, né? E vermos isso como testemunho e o desejo de imitá-los na fé, imitá-los nesse desejo de santidade, imitá-los nesse desejo de ofertar tudo para Deus. Tudo que temos e somos, podemos ofertar para Deus. Nossos filhos, os nossos desejos, nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, tudo em vista do céu. Porque tudo que na terra passa, né? Tudo que o mundo oferece passa. Mas o que não passa é aquilo que, ao voltar para o alto, ao voltar a olhar para o alto, desejarmos a santidade e vivermos, nos educarmos para o céu e educar os seus filhos para a santidade. É isso que hoje quero passar para vocês, né? Esse testemunho desse casal santo, desse casal que soube ser sensível à voz de Deus, desse casal que soube ser sensível a essa experiência concreta de um desejo de santidade e que levaram aos seus filhos, né, a também ter esse desejo, a levar a Santa Teresinha a ter essa experiência de que hoje é uma doutora da igreja, porque teve uma família santa, porque teve pais santos. E nós precisamos, no mundo de hoje, vermos essa santidade nas famílias, nos pais, nos casais, que possamos rezar por todos os casais, né, que você conhece, porque nós vamos ter famílias santas também quando nós tivermos casais santos, né, pais que almejam a santidade, pais que olhem, que os seus filhos olhem para eles e que também desejam isso. Uma vida fiel, uma vida cada vez mais, que Deus possa realmente nos encher, né? Nos encher dessa graça de santidade, de homens e mulheres de oração, né? De homens e mulheres de cada vez mais cristãos fiéis à igreja, né? Cristãos que olhem para eles, que olhem para nós e que as pessoas sintam, e como falavam para Zélia e Luiz, né? Quando eles saíam para ir para a missa, os vizinhos diziam: olha, deve ser o casal santo. E que nas pessoas eles possam ver isso em nós, essa graça de que, ao olhar para nós e perceber, ali há santo, né? Ali há santidade. Nós precisamos desejar isso para nós e para os filhos, e para a família, para que cada vez mais o mundo possa ter famílias que são testemunho de santidade, como essa família santa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Que Santa Zélia, São Luís possam interceder por cada um de nós, que possa nos dar esse coração que tem sede de santidade, esse coração de que anseia cada vez mais experimentar do céu, né? Viver aqui na terra já como se estivéssemos no céu, né? E que Deus abençoe, que estarei rezando por vocês, que possa realmente a cada um de nós experimentarmos diariamente desta vida, diariamente na Eucaristia, diariamente nessa escuta da vontade de Deus para nossas vidas, né? A vontade de Deus é o melhor lugar, né? Como foi para Santa Zélia e São Luís. Eles desejavam viver uma vida religiosa, mas que foram santos sendo casais, vivendo a sua simplicidade, amando os seus filhos, amando a sua esposa, Luís, e a sua esposa amando seu esposo. E assim nós conseguimos ser santos naquilo que somos chamados, ou matrimônio, ou a vida religiosa, mas que todos nós somos chamados à santidade, somos chamados para o céu, para a eternidade, junto do Pai. E que Deus abençoe, e que Nossa Senhora também, que Santa Teresinha, e que todos possam
estar, interceder por nós, para que possamos alcançar esta vida de santidade. Shalom, Deus abençoe.